A lamotrigina é um remédio que foi inventado para crise convulsiva, epilepsia, mas olha só, também muito utilizada no transtorno bipolar tipo 2 e na neuralgia do trigêmeo. Mas claro, né? Sempre que um médico passa pra gente uma medicação, vem o receio com os temidos efeitos colaterais, não é mesmo? E quais seriam os possíveis efeitos colaterais com a lamotrigina? Será que dá sono? Será que atinge a parte sexual? Será que tem alguma coisa a ver com a pele? Nesse vídeo a gente vai te explicar isso tudo. A marca de referência é o Lamictal, mas existem alguns similares no mercado, como o Lamitor e o Neural, por exemplo. Tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. A lamotrigina é um medicamento muito usado por sua eficácia e pelo fato de poder ser utilizada para várias situações, como a gente já citou. Nós temos um vídeo anterior onde a gente explica como ela atua. Se você não acompanhou, vale a pena ver, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Ela está disponível em comprimidos de liberação normal e orodispersíveis na dose de 25, 50, 100 e 200 miligramas. Não tem ainda solução oral. Os comprimidos têm que ser ingeridos inteiros, sem ser mastigados e podem ser tomados com ou sem alimentos, senão vai interferir na absorção. Na versão orodispersível, né, dá até para jogar na água, mexer com uma colherzinha e tomar, né, se for da preferência. A dosagem terapêutica varia de uma dosagem mínima de 25, 50 miligramas e pode chegar até 500 miligramas ao dia, dependendo do diagnóstico e, claro, vai variar de pessoa para pessoa. E aí a dose pode ser fracionada em 2 ou 3 tomadas ao dia. Uma outra curiosidade da lamotrigina é que ela pode ser dosada no sangue. Isso muitas vezes ajuda a gente no manejo da dose, né? A gente consegue pedir um examezinho de sangue que dá uma ideia de como que ela tá para aquela pessoa. E você quer receber notificações de vídeos como esse, de várias curiosidades da sua mente? Segue a gente agora para não esquecer. O Lamictal é metabolizado pelo fígado e rim, mas no geral não sobrecarregam. Pode ser usado em crianças, respeitando as dosagens específicas por peso corporal, e pode ser usado em idosos, né, usualmente com doses menores. E atenção, hein? Em gestantes a lamotrigina pode ser usada, se mostrando até segura em alguns estudos. Tem até estudos que sugerem ela como a mais segura das drogas antiepiléticas. Mas se a pessoa precisar usar, essa decisão vai ser ponderada em conjunto pela pessoa, pelo médico obstetra e pelo neurologista ou psiquiatra. Também pode ser considerado o uso durante a amamentação, mas também se pesando o risco e benefício. Para alterar a dose do Lamictal, vai ter que ter um acompanhamento das reações do paciente, então a gente vai ajustando gradativamente. Isso é importante, tá, gente? A lamotrigina ela nunca é iniciada já com uma dose alta. Então, a orientação da bula é de subida de dose aos poucos, a depender de cada caso. E aí é importante, a gente sempre explica quando começa uma medicação. Ela não vai fazer efeito de imediato, de um dia para o outro. E ela vai levar em torno de alguns dias na epilepsia, até algumas semanas para começar a ter efeito terapêutico, como na neuralgia do trigêmeo e no transtorno bipolar, né, que pode ser até 6 a 8 semanas para ação total, dependendo do diagnóstico e do que está sendo tratado. Então, para a maior parte das indicações, tem que ter um pouquinho de paciência. No início do tratamento, tomar ela por único dia não vai te trazer benefício algum. E caso não tenha uma melhora significativa em algumas semanas, a dose vai precisar ser ajustada ou então a medicação substituída. E ao iniciar a medicação podem ocorrer os efeitos de adaptação. E quando falamos podem, não significa que irão acontecer, mas se acontecem, normalmente são transitórios e passam em alguns dias. Acontecem principalmente nas 2 primeiras semanas de tratamento. Os sintomas mais comuns na lamotrigina são tontura, dor de cabeça, náusea e também sedação. Com a lamotrigina, confesso que são mais incomuns esses fenômenos, mas podem ocorrer em alguns casos. Então a introdução pode dar sono, por exemplo, no primeiro momento em algumas pessoas, mas que costumeiramente passa com a persistência do uso. Numa parte pequena das pessoas, a sedação pode persistir e ser um problema para a continuidade da medicação. Agora, um grande problema que pode acontecer com o Lamictal, né, com a lamotrigina, é uma porcentagem de pessoas que usam ela podem ter reações na pele, manchas vermelhas com coceira, né? Então isso... Por todo o corpo, né? Tronco, braços, pernas, às vezes até face. É por isso que a introdução da lamotrigina tem que ser bem lenta, né, para reduzir a chance disso acontecer.
Então, se você parar a lamotrigina porque o remédio acabou, esqueceu de tomar por alguns dias e for reiniciar o tratamento, consulta seu médico antes para ter orientação de como recomeçar as dosagens. Agora, uma boa notícia, ela não costuma prejudicar a parte sexual. No geral, ela não altera a libido, nem prejudica a ereção, o tempo de orgasmo em homens e mulheres. Pode acontecer alteração em algumas pessoas, mas é exceção à regra, tá? Caso você tenha apresentado queda de desejo sexual, não se desespere. Muitas vezes ele volta assim que o corpo acostuma com a medicação, com 1, 2 meses de tratamento. E se não voltar durante o uso da medicação, ele sempre volta no fim do tratamento, não é um efeito permanente. E bom, né, já frisado lá no primeiro vídeo, que lamotrigina é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, precisa da receita dupla do médico para compra. E é tarja vermelha, olha só, né, não é tarja preta. Significa que não é um remédio que cria dependência, não vicia a pessoa, nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, que é um fenômeno chamado de tolerância. Muito importante ressaltar aqui que fazer uso da lamotrigina sem indicação é uso indevido. Portanto, não tome esse medicamento sem acompanhamento médico. A gente precisa lembrar sempre das condições pessoais de cada pessoa. Então, os efeitos variam muito de um para o outro. Esse vídeo tem só uma finalidade educativa. Se tem algo que é bastante claro hoje é que cada paciente requer e responde a uma estratégia diferente, que tem que ser exclusiva, personalizada. Nós brincamos que a área da psicofarmacologia ainda é algo muito artesanal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.